Pastor Gilberto, né? Nesse momento em que nós vivemos, na tua opinião, qual é a mensagem, a principal mensagem que um cristão, que um adventista deveria de pregar hoje? Que deveria um adventista pregar hoje? Adventista, um cristão, as pessoas que estão nos assistindo, a tua opinião, qual que é a mensagem principal hoje, nesse tempo em que vivemos, que um cristão, um pregador deveria de anunciar hoje para o mundo? Olha, acho que duas coisas são primordiais em termos de mensagem cristã. Dois assuntos são fundamentais e todos os demais vão estar debaixo desse guarda-chuva, que é sobre o amor de Deus e a segunda vinda de Cristo. O amor de Deus e a segunda vinda de Cristo. Por que o amor de Deus? Eu gosto de enfatizar isso, porque é o que revoluciona a vida das pessoas. É o que mexe com as convicções das pessoas. É o que muda os pensamentos. O amor de Deus. Quando eu falo amor de Deus, amigos, não estou me referindo a esse amor inconsequente do mundo, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, por favor, tá? O amor de Deus é outra coisa que não tem nada a ver com esse contexto de amor que o mundo ensina. Então, o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, ela destoa radicalmente do tipo de caráter de Deus que é propagado muitas das vezes até pelos próprios cristãos. Claro, existe um interesse de Satanás em mostrar ao mundo que, na verdade, Deus, esse amor de Deus é uma fachada. Eu vou falar uma coisa que pode gerar um atrito para alguns aí, mas é a mais pura realidade. Por exemplo, a pregação de um inferno eterno. Esse tipo de pregação, de ensino, transforma o amor de Deus num amor vingativo, num amor baseado na ira, né? Então quer dizer que basta discordar de Deus e ir para o inferno, vai queimar o resto da eternidade no inferno? Né? Que Deus é esse? Esse é um Deus vingativo. Isso macula a ideia do amor, da bondade de Deus. Isso macula. Tanto é que tem muitos ateus que se prendem nisso. Que Deus é esse que pune com fogo e enxofre por toda a eternidade, com pranto e ranger de dente eterno? Isso macula radicalmente o caráter de Deus. Radicalmente. E as pessoas que acreditam nisso acabam se espelhando nesse tipo de cristianismo e desenvolvendo um cristianismo rude, um cristianismo vingativo, um cristianismo de ira, de ódio, muitas das vezes, né? E a segunda mensagem tem a ver com a segunda vinda de Cristo. A segunda parte seria a segunda vinda de Cristo, porque todas as nossas esperanças estão concentradas nisso, na segunda vinda de Cristo. Então, eu diria assim, não existe... Eu penso que todas as mensagens são importantes, mas essas duas, elas formam o esqueleto de todas as demais mensagens que nós temos a apresentar ao mundo. Amém. Muito importante, muito boa a tua resposta. Queridos, vocês que estão ao vivo conosco, vá compartilhando o link desta live com amigos, com pessoas que você quer que assista e ouça a mensagem, que daqui 2 minutinhos, no máximo 2, 3 minutinhos, o pastor já vai iniciar o tema, que o tema está... A entrevista está... Eu estou gostando muito, eu creio que vocês estão gostando muito também, e o tema ainda estará melhor ainda. Eu concordo contigo, pastor Gilberto. Eu creio que assim nós temos uma linha de pensamento muito parecida, e eu falei semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, quando eu estava entrevistando o Ezequiel Gomes, que nós estávamos falando sobre a imortalidade da alma, né? Inclusive é o livro dele ali, o tópico do livro dele. Eu tenho esse pensamento que você falou. Eu creio que o inferno eterno, de tortura eterno, na verdade, ele mancha o caráter de Deus. Ele derruba o caráter de Deus. Eu sempre faço uma alegoria que eu fiz ali. Imagina você ir para o céu, né? E você pegar a parábola lá de Lucas 16 lá, né? Pegar a parábola e que ali o céu e o inferno será vizinho. Imagina você no céu, curtindo o céu, aproveitando o céu e você assistindo uma cena de, né, de repente, um amigo, um irmão que se perdeu e está lá queimando. E aí você diz, Jesus, meu filho, né? E Jesus vai falar para você, igual eu disse no vídeo anterior, deixa o teu filho queimar, deixa ele queimar, ele mereceu. Passa 1000 anos e você diz, meu filho está queimando, Jesus. E Jesus olha para você, sorri,
aspas e diz, olha, deixa queimar, 1 milhão de anos queimando. Será que uma pessoa no céu teria alegria em assistir uma cena de terror, uma cena de tortura? Porque eu sempre digo que isso, pastor Gilberto, na verdade, se torna, me perdoa se eu vou falar aqui algo forte, se torna uma doutrina diabólica, porque o único que quer mostrar Deus como um torturador não é a Bíblia, mas é Satanás. Satanás é que quer mostrar que Deus é um torturador e tira isso a justiça de Deus. Então foi muito importante você tocar nesse tópico, né? E se um dia Deus abençoar, nós podemos um dia trabalhar só isso numa próxima entrevista, só sobre isso, né? E eu vou te fazer a última pergunta, porque eu sei que deixa eu só falar uma coisinha. Fica à vontade. Eu tenho um vídeo no YouTube, lá no meu canal Gilberto Tais, aproveitando mais uma vez, se você tiver interesse, se inscreva lá também, ativa o sininho para você receber a notificação de outros assuntos que a gente está inserindo ali. Mas eu tenho um vídeo lá no meu canal, onde eu falo sobre o inferno eterno. Esses dias mesmo eu estava dando um estudo sobre esse assunto para um grupo de evangélicos, e eles reconheceram, perceberam que realmente esse assunto, ele além de não ser bíblico, ele acaba deteriorando a imagem da bondade e do amor de Deus. E eu me lembro que eu disse assim no final, até a destruição dos ímpios vai ser por amor. E eu vi vários deles na tela lá do Zoom, vários deles sorrindo quando eu disse isso. Até, Deus vai expressar a sua bondade, a sua misericórdia, até no ato da destruição. Porque já que os ímpios, esses que chamamos de ímpios, eles não querem servir a Cristo, não servir a Deus e abandonar os seus erros, os seus pecados, olha, veja, Deus poderia criar um planeta, colocar aqui do lado, ou distante, e pegar os ímpios todos, colocar lá para viver eternamente lá. Só que tem um detalhe, se Deus fizesse isso, ele estaria contribuindo para o mal dessas pessoas, porque o pecado não traz felicidade. O pecado arruína, o pecado traz depressão, o pecado traz angústia, o pecado traz doença, o pecado arruína, traz eterna tristeza, angústia e sofrimento. Imagina você viver numa angústia eterna, num câncer eterno, depressão eterna, crise eterna, sofrimento eterno. Então, até a destruição dos ímpios vai ser um ato de misericórdia, da bondade e do amor de Deus. Olha, tem uma declaração, isso é tão cruel. E lembra que eu falei assim, o João Pedro, eu chamo você como? João Pedro ou Torales? Torales. Torales, eu disse assim, que além de, com esse tipo de teoria, Satanás destruir, macular o caráter de Deus, as pessoas que acreditam nesse tipo de crueldade acabam assimilando esse tipo de crueldade e acabam sendo cruéis também. Vou dar um exemplo. Tem uma citação de um livro do Samuel Hawkins, que é um evangélico, um teólogo evangélico, pastor evangélico, e ele chegou a escrever que a fumaça da angústia dos ímpios acenderá para sempre diante dos olhos dos justos, e ele vai chamar isso de dádiva do caráter de Deus. A angústia acenderá para sempre aos olhos dos justos, e ele vai chamar isso de dádiva do caráter divino. Dádiva. E depois ele vai dizer assim que para os justos, o sofrimento, a angústia no fogo eterno, para os justos, é um entretenimento e também um prazer para os justos no céu. Saber que as pessoas estão sendo atormentadas lá, angustiadas lá no fogo eterno, né? E ele diz mais, ele diz assim ainda também que se essa angústia eterna se acabasse, ele disse que isso acabaria também com a felicidade e satisfação dos justos no céu. Então, o que moveria o justo seria ver os ímpios pagando. Exatamente. Né? Exatamente. Então, foi o que eu disse. As pessoas que acreditam nesse tipo de crueldade, elas acabam também se comportando e desenvolvendo um sentimento também cruel. Mas não é divino isso. Isso é um espelho da
da ira, da crueldade de Satanás. Por isso que essa teoria é satânica, sim. Ela nasceu em berço filosófico grego, não nasceu no meio não nasceu na Bíblia isso, de forma alguma. Essa teoria, ela bebeu de fontes espúrias, pagãs. Exatamente. E na verdade, quando eu entro ali para explicar para alguém que eu entro na exegese do grego, eu mostro que a maioria dos versículos que eles usam são má interpretação da língua original que foi escrita, né? Mas como isso não é nosso tema, e você está convidado para fazer esse tema aí, eu vou te chamar aí, a gente vai marcar para você fazer esse tema também. Pastor, ok, tá bom. A última pergunta, e você vai, a partir dessa pergunta, você vai iniciar o nosso tema aí. Você que está nos assistindo, vai compartilhando que nós iremos agora iniciar o tema daqui 2 minutos, agora prometo. Jesus vai demorar voltar profeticamente, pastor Gilberto Tez? Olha, eu faço essa pergunta para muitas pessoas, eles têm um choque, às vezes, mas como essa pergunta para você? Não, essa pergunta eu quero fazer para o pastor Gilberto. Ele como pessoa, você acredita que a geração que somos nós, essa geração, é a geração esperança que verá Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e muita glória? Você tem essa crença, pastor? Se você tiver coragem, responda. Eu não só tenho coragem, como eu acredito profundamente que Jesus virá o mais breve possível. Mais breve possível. Por quê? A gente não define a segunda vinda, se ela está próxima ou não, a segunda vinda de Cristo, apenas por uma profecia que se cumpre. Quando as Torres Gêmeas caíram, aliás, quando houve a Primeira Guerra Mundial, os cristãos da época começaram a dizer, Jesus está voltando. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, as pessoas disseram, Jesus está voltando. Quando as Torres Gêmeas caíram, as pessoas disseram, agora é o fim, Jesus está voltando. Né? Mas assim, aí veio essa epidemia, né? Essa pandemia, que também é um cumprimento profético, as pessoas começaram a dizer, agora sim estamos no fim. A segunda vinda de Cristo não se define por apenas um evento. Eu gosto sempre de ajudar as pessoas a entenderem que a gente entende mais perfeitamente, mais claramente, que Cristo está para retornar de fato, está muito perto mesmo de retornar, quando há um contexto de cumprimento profético externo e interno. Externo da igreja e interno da igreja. E hoje, a gente não tem tempo, não vai ter tempo para falar sobre isso, mas hoje a gente percebe de maneira muito clara uma série, um conjunto de profecias que estão se cumprindo, tanto no âmbito externo da igreja, quanto no âmbito interno da igreja. Isto é de maneira muito justificável, clara, que realmente nós estamos à beira da segunda vinda de Cristo. Amém. Ok? De qualquer forma, me desculpe, você falou 2 minutos, você prometeu 2 minutos, mas eu não, então... a gente tinha combinado, né, de não demorar muito nessa introdução, mas não tem... Rapaz, eu gosto de falar, você já sabe, viu? Gosto de... Pastor, mas a entrevista está sendo uma bênção, está maravilhado, o pessoal está gostando porque você já está pregando para nós. Fica à vontade. Tá bom. Então, o que eu queria dizer é assim, amigos, que, de qualquer forma, a segunda vinda de Cristo, ela é breve para todos, até para aqueles que morreram. Sabe por quê? Porque Jesus, quanto tempo demora para Jesus voltar para cada pessoa? Por exemplo, se você morrer, se alguém aí que tem 20 ou 30 anos, se você morrer com 40 anos de idade, quanto tempo demorou para Jesus voltar para você? 40 anos. Não é 1000 anos, não é 2000 anos, não é 6000 anos, 40 anos. Por quê? A Escritura nos ensina que quando a gente morre, acaba a contagem do tempo. Então, quando você se levantar da sepultura, que passe 500 anos, mas para você vai ser só 40 anos. Para quem viveu 60 anos, é só 60 anos, não é outro tempo. Porque o morto, para o que descansou no Senhor, não existe fração de segundo, de minuto, de hora, de semana, de mês, de ano, não existe. Então, por isso que a profecia vai dizer que logo, sem demora, em breve, por isso que usa essa retórica, porque
a segunda vinda de Cristo, ela dura aí o tempo de vida que você teve aqui na Terra. E ponto final. Gostei da sua resposta e eu tenho uma resposta muito parecida sobre isso, mas eu digo assim para as pessoas: olha, sabe quanto tempo as pessoas que morreram vão aguardar Jesus? Aí elas ficam assim, muitas vezes não entendem. Eu digo 1 segundo. É 1 segundo. O morto, ele fechou o olho, ele abriu. Vai ser isso. Pode ter passado 1000 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos. Para ele só vai ser o fechamento do olho e abrir o olho. E muitas pessoas, querido pastor Gilberto, e irmãos que estão assistindo, muitas pessoas acham que a pessoa que morre, daí ela fica bonzinho. Muitas pessoas acham que na sepultura a pessoa vai transformar o seu caráter. Não. O mesmo jeito que você morreu, com as mesmas tendências. Se você morreu lendo a Bíblia, você vai acordar pensando na Bíblia. Se você morreu pecando, você vai acordar pensando no pecado que tu fez. Então, por isso que o importante é a gente estar conectado com Jesus às 24 horas, ou em todos os momentos que a gente está aí acordado, né? Pastor Gilberto, é com você, meu amado, fique à vontade, eu ficarei aqui para estar aí de vez em quando fazendo uma pequena abordagem aí no que você vai falar. Pode ficar à vontade no tema, tá? Tudo bem, eu vou fazer uma oração, né, para a gente começar, e eu vou por etapas também. Eu vou falar sobre profecias que estão, o que foi combinado aqui, o que me foi solicitado para falar sobre as profecias que estão se cumprindo hoje e que são evidência de que estamos, de fato, no fim. Eu vou destacar algumas delas hoje, tá bem? Vamos só fazer uma oração, né, Torales? Querido Deus, neste momento, nós falaremos da tua palavra, do contexto profético, das profecias que estão se cumprindo hoje. Portanto, Pai querido, por favor, guia-nos o pensamento, o coração e a nossa consciência, e que tudo seja para a tua honra e glória. É em nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu vou colocar você aqui em tela cheia, aí cada vez que você terminar uma etapa, eu entro, ok? Tudo bem, tudo bem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, ok? Pronto. Está ok aí? Na minha tela? Então, profecias em cumprimento, que estão se cumprindo. E esses são os meus canais, aproveitando que a propaganda é de graça. Então, esses são os canais, também no YouTube, Gilberto Tais lá no YouTube, no Facebook também. No Instagram, só um detalhe no Instagram. Andaram clonando o meu canal ali no Instagram, então, para você me encontrar, basta você procurar Gilberto Tais Oficial. Se tiver Gilberto Tais Oficial, é o único, sou eu. Você pode se inscrever ali, tá bem? Sem problema, no Instagram, ok? Vamos lá. Passando aqui, então. Essa aqui é a tabela geral. É a tabela geral dos acontecimentos. Nós vamos trabalhar aqui apenas essa parte de baixo aqui, ó. Hoje. Vamos falar sobre a angústia prévia. Sobre estes eventos é que vamos tratar essa noite, tá bem? Tem esses outros que é a sequência de eventos, quando chegar no clímax destes eventos aqui, que eu chamo de angústia prévia, não é a pequena angústia nem a grande angústia, eu chamo de angústia prévia, que é o hoje. Quando esses eventos chegarem no seu apogeu, no clímax, então eles abrirão espaço para este outro evento aqui, ó, que é o que nós chamamos de pequeno tempo de angústia. E, consequentemente, quando estes eventos estiverem ocorrendo, nós chegaremos ali no período da lei dominical, depois, posteriormente, o fim do tempo da graça, aí depois o derramamento da praga 1, 2, a terceira praga, a quarta, quinta, sexta e sétima praga, ok? E então a segunda vinda de Cristo, após a queda das pragas. Mas eu vou me prender apenas, eu vou focar apenas esse tempo prévio de angústia,
ok? Então, o primeiro tema que vou abordar é sobre união religiosa, com base em Apocalipse, capítulo 16, o verso 13. O capítulo 16, o verso 13, fala sobre... os textos já estão aqui na tela, tá bem? Para poder agilizar, facilitar. Então, diz assim, ó, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quando perguntam a respeito de unificação religiosa, esse é o texto que geralmente nós utilizamos para descrever essa tríplice união religiosa entre o catolicismo romano, entre o protestantismo apostatado e entre o espiritualismo moderno. Então, veja, João viu esses 3 poderes que estavam sendo unificados ou guiados por 3 espíritos imundos. 3 espíritos imundos. Bom, esse tipo, a gente não tem tempo assim de pormenorizar certos contextos proféticos, dentro de um contexto mais hermenêutico, por exemplo, por conta da extensão do assunto, tá bem? Eu pressuponho que o nosso público, a maioria das pessoas que estão assistindo, já tenham esse conhecimento, ou pelo menos essa informação. Então, por isso eu vou o cumprimento deles, tá bem? Então, por exemplo, nós temos aqui essa matéria que surgiu na data de 29 de outubro de 2017, falando sobre a Reforma Protestante, os 500 anos da Reforma Protestante, isso no ano de 2017. Então, a matéria diz assim, 500 anos depois, o racha dá lugar ao diálogo. Então, nós vemos aquilo que os adventistas já pregavam há décadas e décadas e décadas, há mais de 100 anos, nós estamos vendo se cumprindo ou ganhando espaço de cumprimento já em nossos dias. Então, em 2017, no período do aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, desde o período de 1517, quando Martinho Lutero ele começou a espalhar as 95 teses que construiu ali os passos seguintes para a Reforma Protestante, né? Contribuiu para a Reforma Protestante. E por isso, o surgimento, consequentemente, do protestantismo. Então, essa matéria trouxe esse título de que o racha começa a dar lugar para o diálogo. Mas não para por aí. Observe esta outra matéria, daquele mesmo período. Papa participa de celebração da Reforma Protestante. E logo após o título, diz assim, em cerimônia ecumênica na Suécia, Francisco reza ao lado de líderes luteranos para marcar o início das comemorações dos 500 anos da Reforma. O que nos une, segundo ele, né? O que nos une é maior do que o que nos separa. Diz declaração conjunta. O que nos une é maior do que o Papa nos separa. Outra matéria também diz o seguinte, católicos e luteranos se comprometem a eliminar os obstáculos que impedem a plena unidade. Então, esses passos já começaram a ser dados já há alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, e isso ganhou uma força notória, de forma global, a partir ali de 2017, né? O que nos ajuda a perceber o cumprimento daquilo que os adventistas já estavam pregando há muitos anos, há dezenas de anos, há mais de 100 anos, na verdade. E veja, esse aqui é um vídeo onde o Papa Francisco ele faz um pronunciamento a respeito da unidade, que esse vídeo seria passado num grande concílio de pastores evangélicos. E uma das frases que eu destaco, e por isso eu tirei um print desta parte, onde ele diz assim, que isto é um milagre. O que é um milagre? Essa unidade, essa busca por unidade, essa busca por harmonização, por aproximação. E o Papa Francisco, então, ele afirma,
E isto é o milagre da união começou. Né? Aí nós temos, por exemplo, essa declaração do Tony Palmer, já falecido, mas naquele ano de 2017 ele estava vivo e presente num desses concílios em que se promovia a unidade, a união. E eu não peguei isso de terceiros, eu mesmo entrei na página dele e eu mesmo tirei um print do que ele escreveu. Eu entrei na página do Tony Palmer, ali no ano de 2017, e eu mesmo tirei um print. E olha o que diz essa nota que ele escreveu, está em inglês. Olha o que diz essa nota, olha. Amigos e companheiros, estou a caminho de Roma para 2 reuniões muito importantes, com, letra A, o Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, letra B, o Papa Francisco. Estamos a discutir a variedade e amplitude de todos os comentários sobre a publicação do vídeo do Papa Francisco, o Milagre da Unidade começou. Foi visto, nas suas várias formas, mais de 800.000 vezes. E agora temos uma grande delegação de líderes de igrejas não católicas romanas que querem encontrar-se com o Papa Francisco e dar o próximo passo em direção à unidade. Unidade. Por favor, mantenha-nos nas suas orações. Estamos a viver um momento histórico. Vosso irmão em Cristo, Tony Palmer. Tony Palmer. Então, amigos, essa nota mostra como estavam as negociações, os diálogos, as aproximações entre evangélicos, protestantes e o catolicismo romano. Inclusive, eu assisti esse concílio da unidade entre os pastores com Roma. Eu assisti esse concílio e um dos líderes que estava ali à frente liderando o evento, ele chegou a dizer assim de maneira bem enfática, o protesto terminou. O protesto terminou. E foi uma das falas mais impressionantes daquele concílio. Está aqui uma foto de outras reuniões semelhantes com líderes religiosos do mundo todo. Uma matéria que saiu em 2014, apenas para exemplificar um pouco mais essa aproximação e unidade. Por união, católicos e evangélicos se reúnem em Cachoeira Paulista, São Paulo. Alguns dos eventos ecumênicos do ponto de vista doutrinário, ecumênico do ponto de vista de pensamento, de ideias, acontecendo também ao redor do Brasil e de países sul-americanos. Né? A revista Época, na data de 23 de dezembro de 2013, na página 36 trouxe essa nota. Em 10 meses, Francisco assumiu a condição de pastor do mundo, dono de exemplos e porta-voz de opiniões válidas a seguidores de diferentes religiões ou sem religião nenhuma. E é chamado de o efeito Francisco. O pastor do mundo, porta-voz de opiniões, inclusive de religiões diferentes e de não religiões. Então, esta foi a primeira parte. Esta foi a primeira evidência de cumprimento profético. Torales, gostaria de fazer alguma observação, algum comentário adicional, alguma pergunta? Não, ficou bem interessante a primeira parte. Está me ouvindo bem? Sim, estou. Ficou bem interessante. A gente conseguiu aí perceber, pastor Gilberto, realmente ali o Apocalipse 13 se cumprindo, pelo menos é a visão que eu tive. Essa união ela está se aproximando, mas agora não somente nas palavras, agora em ações. E essas ações estão tudo caminhando para que realmente o papado assuma o seu poder. O que me chamou a atenção também é que muitas pessoas, né, ali de religiões, ou seja, líderes, dizendo o protesto acabou, né? O protesto acabou. E essa revista, ou seja, esse exemplar ali dizendo o Papa, ele é
né? O líder, o pai ali das religiões como representante, o pastor. O que você poderia dizer um pouquinho sobre isso? O protesto acabou realmente? Será que o Papa realmente ele é o pastor das nações? O que a gente percebe é que é como aquela descrição de Apocalipse capítulo 17, em que fala da mãe e as filhas. Existem semelhanças entre filhas e mães? Do ponto de vista biológico, existem semelhanças? Sim, existem semelhanças tanto físicas quanto psíquicas. Os filhos, eles carregam a genética biológica e psicológica dos seus pais. Dentro de um contexto profético, bíblico, então, a gente poderia trazer a mesma ideia. E quais são as semelhanças? Qual é a genética espiritual que poderíamos destacar? Nós temos duas que são primárias dentro desse contexto escatológico, profético, e que é muito bem pontuado no livro O Grande Conflito. A santidade do domingo, como o dia do Senhor, o falso sábado, e a crença na imortalidade da alma. São as duas crenças que cimentariam essa união de ideias de pensamento entre o protestantismo, que se apostatou, entre o romanismo e entre o espiritualismo. Né? A crença, observe, no livro Grande Conflito tem uma declaração de Ellen White que ela diz assim, que o protestantismo dará uma mão sobre o abismo, estenderá uma mão sobre o abismo para dar a mão ao poder romano. E a outra também ao espiritismo. Não é exatamente isso que a gente vê? O crente, o evangélico, o cristão que crê na imortalidade da alma, ele pode até repudiar a ideia de, quando alguém afirma assim, vocês não são muito diferentes do espiritualismo. Ele pode até não gostar da expressão, da frase, da palavra, da afirmativa, mas ele não pode negar que entre eles existe uma crença espírita da imortalidade da alma. Então, esses dois pontos, imortalidade da alma, vou dar um exemplo. Por exemplo, o que um crente na imortalidade da alma poderia contrapor ao catolicismo quando alguém disser assim, que fulana, eu vou dar um exemplo, por exemplo, que Maria ou qualquer outra pessoa está no céu e que ela se comunicou comigo. Tem muitos católicos e evangélicos, inclusive. Um dia desse eu ouvi um áudio de alguém que diz que foi no inferno, voltou para alertar, coisas assim desse tipo. Então, isso é espiritismo. Crer que alguém está no céu e vem e se comunica com alguém na terra, isso é espiritismo. E muitos evangélicos, muitos católicos praticam isso, acreditam nisso, sem se perceberem que estão mergulhando em uma doutrina espírita. Exatamente. E é isso que me chama a atenção, porque tem pessoas que entendeu a verdade, tem pessoas que compreendeu a verdade, mas ele insiste no engano. Agora, nós sabemos, querido Gilberto, nós sabemos que tem muitas pessoas que eles ainda não alcançaram uma luz completa. Muitas vezes acredita nisso de forma sincera, de coração sincero. Obviamente. E aí, quando é apresentado essas verdades, vem um choque muito grande. Então, essas pessoas realmente devem buscar a orientação da palavra de Deus. E eu percebi ali na primeira parte que você fez, realmente o papado liderando grande parte da religião aí, as pessoas apoiando o papado como pai, como pastor, e tudo isso é um cumprimento, me chama a atenção, é um cumprimento que nós, adventistas, já pregamos, vou falar nós, mas os nossos antepassados, né?
nossos pais já pregavam que um dia o papado iria governar todas as igrejas, né, nessa união. Então, hoje, para resumir essa primeira parte, eu diria que nós estamos vivendo no tempo presente do cumprimento da profecia. Ô, Torales, aí concluindo o raciocínio que eu estava descrevendo anteriormente, que moral, veja, que moral o evangélico tem, se um católico chegar para ele e falar assim, olha, Maria está no céu, e ela se comunicou com a gente, ela trouxe mensagens para a igreja, alertando a igreja. Que moral o evangélico que crê na imortalidade da alma vai ter para dizer que não é assim, que isso não é verdade? Que moral? Se ele também crê que o que morreu está no céu e pode ainda se comunicar mandando mensagem e tal. Eu estou dizendo, claro, não são todos evangélicos que acreditam nisso. Existem filmes, só para evidenciar, existem filmes evangélicos retratando exatamente, ensinando isso. Aquele filme, por exemplo, com o título, se não estiver enganado, O Fazendeiro, que o morto lá se comunica com o pai. Tem um outro também, que eu não estou me lembrando o nome aqui, filme evangélico, de um morto que está no céu e manda uma mensagem para se comunicar com a família, para que a família ficasse em paz, porque ele está bem no céu. Então, que moral o evangélico tem para dizer para um católico quando ele fala que Maria também se comunicou? Então, perfeitamente, ela pode estar no céu, como qualquer pessoa na crença evangélica. Percebe? Então, essas duas coisas, o espiritismo, a imortalidade da alma e a santidade do domingo são os dois pilares que fundamentam essa proximidade entre essas três ideias religiosas, essas três instituições religiosas. Ficou muito bem colocada a primeira parte, tudo isso ficou bem claro, a gente está gostando aí do entendimento, do conhecimento que você está passando para a gente. E tudo isso, o pastor, você pode analisar nas novelas, nos filmes. Eu não vou falar aqui em emissoras, mas tem várias emissoras que vocês sabem, que é o espiritismo escancarado, que a pessoa morre lá no acidente de carro, sai o espírito da pessoa, e nós sabemos que várias redes de novelas são espíritas declaradas. Então, o que o espiritismo está? O espiritismo está nas novelas, está nos filmes, e muitas vezes as pessoas estão pregando isso, o mundo evangélico está pregando isso, como eu disse, há pessoas inocentes, e aí o senhor sabe muito bem, e há pessoas que já entendeu e não quer mudar. Mas eu gostei da primeira parte, ficou muito bem, o senhor pode prosseguir aí, pastor, como o senhor achar melhor, tá? Tá bem, então eu vou agora falar sobre um outro cumprimento que é sequência desse, e que tem a ver com o versículo 14. Está aqui, ó, união política. Eu falei sobre a união religiosa, e a gente já viu alguns exemplos, evidências de que isso de fato está ocorrendo em nossos dias. Então, agora, sobre a união política. Vamos lá. O verso 14 afirma assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Por isso que união política também deve ser um sinal, uma evidência do fim também. Por quê? Porque esses espíritos de demônios, aqueles que também unificaram as religiões, eles são operadores de sinais e eles se dirigem aos reis do mundo inteiro. Com que objetivo? Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ok? Então, os reis do mundo inteiro estão também no alvo desses espíritos de demônios. Agora, uma outra coisa bem relevante no versículo 14 é que diz assim, ó, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de, olha aqui a palavra, ajuntá-los. Ajuntá-los. Eu vou trocar esta palavra ajuntá-los e vou inserir no lugar a palavra para globalizá-los. Agora se tornou mais familiar, não é? Agora se tornou mais compreensível.
Então, esses reis estão sendo unidos, estão sendo globalizados para uma peleja, para uma guerra. Então, observe. Vamos analisar o seguinte: qual é o único movimento, eu digo único porque não existe outro, mas qual é o movimento hoje em que as nações estão sendo unidas já há décadas? É o movimento que nós chamamos de globalização, que tem uma relação também, principalmente de mercado, obviamente, mercado, mas é também uma globalização que se tornou social, política, dentro de uma perspectiva econômica, mas também cultural, porque é o que observamos, uma espécie de globalização de ideias, de pensamentos, de culturas. Tudo isso faz parte desse contexto. Agora, qual é o objetivo desta unificação? Qual é o objetivo desta globalização de nações? A profecia revela que tem um objetivo. E o objetivo é uma peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O objetivo é uma batalha. O objetivo é uma luta, que é chamada a guerra, a batalha, a luta do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, eu já vou traduzir para vocês. O mundo está sendo preparado para uma guerra contra os mandamentos de Deus. O mundo está sendo preparado para uma guerra contra os mandamentos de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, viu? Agora, pastor, por que é necessário uma globalização? Eu não estou dizendo com isso, amigos, que haverá um único governante mundial, um único líder mundial. Não é isso que eu estou afirmando. Alguns acreditam nessa possibilidade. Mas eu acho indiferente, porque não é necessário um líder global. Não é necessário exatamente isto para que as profecias se cumpram, de forma alguma. Basta eles terem apenas o mesmo intento, o mesmo pensamento, e se unirem naquilo em que são comuns. Quando a gente fala de união de igrejas, não é que todo mundo vai virar da igreja A, todo mundo vai frequentar a mesma igreja, não. É uma unificação circunstancial, unificação circunstancial, uma unidade de ideias, de pensamentos, de objetivos. Da mesma maneira, tem a ver com a questão da unificação de reis, de países. Não é necessariamente que o mundo vai se tornar um único país global, não. Mas é uma união de pensamentos, de projetos, de idealizações, né? De ideias. Então, essa união global política tem uma finalidade, que eu vou mostrar para vocês no Espírito de Profecia, Ellen White esclarecendo que tem por objetivo combater os mandamentos de Deus. Está aqui, ó, o grande conflito na página 604. Observe o que Ellen White escreveu. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Aí ela diz, os poderes da terra, unindo-se com que objetivo? Para combater os mandamentos de Deus. Combater os mandamentos de Deus. Observe, o capítulo 16, verso 14, fala dessa união política e que é promovida por espíritos de demônios e que tem por objetivo envolver as nações, os reis do mundo todo, numa batalha, numa peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. E Ellen White, então, vai afirmar que os poderes da terra estão se unindo para combater os mandamentos de Deus. Ok? Este foi o segundo sinal profético que vemos, observamos e que estão se cumprindo hoje em dia também. Muito interessante, ficou claro, creio que ficou claro para todos. Então, o grande combate, a grande luta, a união do mundo, na verdade, a peleja é contra os mandamentos de Deus. Seria isso, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Então, ficou ótimo, pastor. Se o senhor quiser prosseguir, pode prosseguir. Você tem mais quantos tópicos, querido? Tem mais uns 4, 5 tópicos ainda. Então, você pode prosseguir. Ficou bom. Ótimo. Beleza, então vamos lá para o próximo.
Eu, de vez em quando, eu vou parar, porque pode ser que você tenha alguma coisa a acrescentar aí, ou perguntar, tá bom? O próximo ponto seria uma agitação social política global. O que diz Lucas, capítulo 17? Eu vou passar aqui, está aqui na tela, ó. Uma agitação social e política. Social política. Por que eu inseri esse tipo de cumprimento profético? Porque é o que nós encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 17. Observe, assim como foi nos dias de Noé. Depois ele vai afirmar ainda, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Depois ele vai concluir dizendo, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus está afirmando que no final dos tempos, antes do retorno, antes da sua vinda, os nossos dias estarão semelhantes aos dias de Noé e semelhantes aos dias de Ló. Então, esse contexto social do tempo de Noé, o contexto social dos dias de Ló, seria o tipo de contexto social em nossa geração, na geração que antecede a segunda vinda de Cristo, né? Os pecados que existiam no tempo de Noé e de Ló eram semelhantes, mas as ênfases eram diferentes. Então, por exemplo, no tempo de Noé, qual era a ênfase do pecado? Era a violência. E eu pergunto, como está o mundo hoje? A ênfase do tempo de Noé retratam mais a ideia da violência, da frieza e da indiferença para com a vida. Como nós vemos o mundo hoje? Você tem 100% de segurança para sair de casa, para ir até a padaria, comprar um pão e voltar com vida? Ou voltar com tudo que você tinha nos bolsos? Você tem segurança em fazer uma viagem tranquila, com a certeza que vai voltar bem desta viagem? Você tem segurança de andar na rua? Antigamente se falava assim, andar à noite é perigoso, mas hoje em dia é perigoso até andar durante o dia. O desrespeito pela vida e a indiferença pela vida também está neste contexto. Pois, por exemplo, esses projetos que falam da conivência com o aborto, projetos de leis que têm por objetivo aprovar a lei do aborto. Amigos, para mim, eu digo para mim, essa insistência em estabelecer leis que favorecem o aborto, para mim, é uma das coisas que mais claramente revelam o índice gigantesco, enorme de violência, de desvalor para com a vida. E eu não estou falando de lei de aborto em circunstâncias específicas, não. Estou falando de contextos generalizados, porque existem leis que têm por objetivo liberar o aborto em todas as suas circunstâncias. Então, hoje em dia, se mata uma pessoa como se estivesse matando um inseto. De maneira muito clara, a gente percebe esse tipo de profecia se cumprindo em nossos dias, como acontecia nos dias de Noé. Um desvalor pela vida, uma indiferença para com a vida. Os dias de Ló, a imoralidade sexual. Observe, o pecado de Sodoma não era especificamente a homossexualidade. Não era especificamente. O pecado dos tempos de Ló, em Sodoma e Gomorra, era a promiscuidade sexual em todas as suas vertentes. Todas as suas vertentes. O que é que encontramos ali no tempo de Ló? Encontramos sexo casual, encontramos violência sexual, encontramos incesto, pedofilia, poligamia. Nós encontramos isso nas nações pagãs e muito provavelmente dentro do contexto de Sodoma. Quando as filhas de Ló, elas praticam uma ação incestuosa, ali está mostrando a cultura da cidade, onde aquelas meninas aprenderam aquilo. Se para elas não havia nenhum critério de consciência
que pesasse na hora ali da circunstância, isso indica que era uma cultura comum dentro de Sodoma e Gomorra. Então, o pecado de Sodoma era a promiscuidade sexual, a indiferença com a intimidade em todas as suas esferas. E eu pergunto, como está os nossos dias hoje? Eu não preciso nem provar isto. Eu não preciso mostrar matéria jornalística, não preciso fazer nada. Você já sabe como está o mundo hoje. Hã? Homem com homem, mulher com mulher, incesto, vários governantes, deputados, senadores, tentando aprovar leis do incesto, leis da poligamia e até leis da zoofilia. Existe até projeto de lei que tem por objetivo aprovar a liberdade de as pessoas fazerem sexo com animal. Jesus disse, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Inclusive, ali no verso 29, verso 30, ainda vai dizer assim, que da mesma maneira haverá intervenção divina. Como houve intervenção divina no tempo de Noé, como houve intervenção divina quando aquelas coisas estavam acontecendo nos tempos de Ló, quando essas coisas também estiverem acontecendo em nossos dias, em breve, o próximo contexto profético será a intervenção divina sobre o planeta Terra. Ok? Então, não sei se o Torales gostaria de fazer algum adendo. Esta foi mais uma profecia que a gente observa se cumprindo em nossos dias. Pastor Gilberto, está tão bom que eu quero que você continue. Mas eu vou fazer aqui um apontamentozinho. Então, eu entendi. A união, primeiramente, o tópico é a união do papado com o mundo religioso. Isso está claro para nós, né? Está latente isso, né? Agora, a promiscuidade, vamos colocar assim, os pecados capitais de Sodoma e Gomorra hoje estão latentes na humanidade do século XXI, né? Então, assim, é lógico que nem igual o senhor explicou, num aspecto um pouco diferente, é um contexto diferente, porém os pecados são os mesmos. Quando você liga o jornal, quando você liga a TV, quando você vê estupro, pedofilia, olha, é um filho que matou a sua mãe e concretou na parede. Então, são coisas assim tão absurdas que nos leva a entender, pastor Gilberto, que realmente Sodoma e Gomorra, né? Isso é um título de um sermão que eu prego na igreja, Sodoma e Gomorra no século XXI. E eu creio que tudo isso, não é eu creio, essa palavra minha está errada. Nós estamos vendo que isso é uma realidade, igual você falou. Não preciso te provar nada, não preciso fazer nada. É só você assistir e ver e comparar. É só esse apontamento que eu gostaria de fazer, porque eu achei interessante. Essa liberdade sexual que temos presenciado no mundo tem criado um tipo de comportamento que se adequa, se harmoniza com o cumprimento profético, né? A gente poderia falar, por exemplo, sobre a moda do ficar, que as pessoas nunca não se conhecem, estão se vendo pela primeira vez numa festa e já vão para a cama naquela noite, e o dia seguinte é como se nada tivesse acontecido, e no dia seguinte é outro, e no outro final de semana é outro, e assim por... Isso aí é um desvalor à sua própria natureza, é um desprestígio à sua própria intimidade. Eu até, quando palestro para jovens e adolescentes, quando eu entro nesse assunto da sexualidade, eu digo assim para eles, jovens, o que não tem valor, a gente deixa qualquer um pôr a mão, não é verdade? Vou dar um exemplo. Se você tem uma bijuteria é barato, não vale nada. E alguém quer ver na mão daquela pessoa, ela, deixa eu ver. Qual a sua reação? Não, eu deixo, porque é uma bijuteria. Aí eu falo assim, e se fosse uma esmeralda no valor de 500 mil reais? Você mostra, alguém quer pegar para ver, a pessoa diz assim, eu nem mostro.
de tão precioso que é. Aí eu pego e digo assim, pois é. Aí eu falo com uma franqueza, com uma sinceridade para chocar mesmo. Eu digo assim, aí eu falo assim, olha, o que você tem no meio das suas pernas tem o valor que você dá. Eu pergunto, vale mais que um rubi, que uma esmeralda? Ou vale menos do que uma peça qualquer que não tem valor algum? Então, aquilo que é precioso, aquilo que é valioso, a gente não sai mostrando por aí e nem deixando ninguém tocar. Eu falo para eles. E eles ficam arrepiados com isso. A minha sinceridade é justamente para chocar, para perceber o valor que a pessoa tem e o valor estimado que tem a intimidade que Deus deu àquela pessoa. Eu assisti um casamento de 2 jovens que se preservaram. E eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, dê um conselho para nós. Tá tendo um eco aí, voltando para mim o meu áudio. Tá bom agora. Aí eles pediram assim para mim um conselho. Pastor, dá um conselho para a gente. E eu sabia que eles haviam se preservado, veja, na contramão da vida. Na contramão, são considerados radicais, fanáticos, gente doida, gente ultrapassada. Quem se conserva, quem escolhe se preservar. Eles 2 se preservaram. Aí eu cheguei para eles então e disse assim, olha, fulano, na noite de núpcias, você não vai perder a sua virgindade. Eu disse a ele. Você, na verdade, vai colocar a sua virgindade nas mãos dela. E você nas mãos dele. E agora, um vai guardar a virgindade do outro, a pureza do outro. Um vai guardar a pureza do outro. Entre vocês. Entre vocês. E tudo isso é muito bonito, mas existe uma pressão cultural muito forte que induz, seduz e às vezes até obriga muitas pessoas, força muitas pessoas a irem na onda do mundo. Na onda do mundo. Agora deixa eu dizer uma coisa importante. Sodoma e Gomorra. Por que eu chamo esse assunto de profecia social política? Social política. Vou explicar. Quando os anjos entraram lá na casa de Ló, ele se tornou conivente com a circunstância. Ele disse assim, olha, poupem os amigos aqui que chegaram e eu, a ponto de oferecer as filhas. Observe, Ló, ao invés de chamar a polícia, ao invés de chamar, sei lá, um órgão protetor dos direitos, enfim, chamar tipo, como se fosse hoje, chamar ligar para a PM, ou ligar para o delegado, ligar para sei lá, para um órgão competente, ao invés dele fazer isso, o que ele fez? Ele se tornou conivente. Agora, sabe por que ele se tornou conivente? Porque era comum na própria política de Sodoma. A imoralidade que acontecia na cidade recebia a conivência do Estado da época, do poder político, dos líderes políticos de Sodoma e Gomorra. Então, Ló sabia que não tinha o que fazer. Ou confiar em Deus, ou então criar uma alternativa ali para poupar os anjos ali, como ele tentou fazer. Então, por que eu chamo de social política? Porque é exatamente isso que a gente vê hoje. A gente não vê a política hoje sendo conivente e tentando até aprovar leis para tornar a liberdade sexual ainda mais ultrajante, ilimitada. Pois é. Exatamente. Pastor, está uma maravilha. E podemos prosseguir por causa do tempo, daí o senhor pode prosseguir, fazer mais 1 ou 2 tópicos do jeito que o senhor achar melhor. Por causa do tempo, daí o senhor fique à vontade agora. Pode prosseguir. Tá. É claro que quando eu faço menção desse assunto, amigos, veja, entenda que cada um é responsável pela luz que recebe. Né? Tem pessoas que às vezes conhecem o Evangelho e a vida desgraçou a vida dessa pessoa, né? E a pessoa não tem mais aquela pureza que gostaria de ter. Mas qual o conselho que eu dou a vocês? O conselho que eu dou é que a graça de Jesus purifica a nossa vida. Acredite no perdão de Deus, tá bem? E se sinta alguém perdoado e purificado.
É como se você começasse a sua vida agora do zero. Entendeu? Deus vai olhar para você como se você nunca tivesse cometido qualquer ato, qualquer delito contra ele. Se você confiar no perdão de Deus, ele vai lhe perdoar, vai purificar a sua vida. E a partir de agora, você será uma nova criatura. Esquece o passado. Se tiver que olhar para o passado, olhe apenas para extrair lições. Quebra o retrovisor e agora olhe só para frente. Se sinta renovado, se sinta perdoado, se sinta virgem diante de Deus, porque Deus, ele esquece de fato a nossa vida passada. E ele está interessado no que você será daqui para frente, tá bem? Vamos lá, então. Deixa eu continuar aqui. Um outro cumprimento profético seria a intensificação de Mateus 24 e Lucas 21. O que esses textos ensinam? Mateus 24 e Lucas 21 fala de terremotos, fala de fomes, fala de epidemias, fala de guerras, rumores de guerras, fala de falsos cristos, falsos profetas. Ok? Então, o que acontece? Essas predições, elas estão conectadas com a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Do ponto de vista hermenêutico, o cumprimento primário está relacionado à destruição de Jerusalém e à destruição do templo. Então, quando Jesus fez menção de terremotos, fomes, epidemias, rumores de guerras, falsos cristos e falsos profetas, são profecias que se cumpririam naquele tempo e que mostrariam, evidenciariam que a destruição de Jerusalém estava por vir. Então, o cumprimento primário, do ponto de vista hermenêutico, é este. Todavia, Jesus ele estabeleceu também um link para se tornar uma espécie de cumprimento escatológico para o final dos tempos. Então, Jesus ele fala que esses sinais evidenciariam a destruição de Jerusalém e do templo, mas quando no final dos tempos estes mesmos sinais se intensificarem, significa que eles também servirão de sinal para o fim do mundo. Assim como serviram de sinal para a destruição de Jerusalém no passado, eles também servirão de sinal ou de sinais para a intervenção divina no final dos tempos. Ok? Eu já vou pular para o próximo, que é a agitação dominical, tá bem? Nesse evento anterior que eu acabei de mencionar, a gente vê isso acontecendo hoje, né? Terremotos em vários lugares. Essa semana mesmo teve vários terremotos acontecendo em escala altíssima, em escala de 5, 7, alguma coisa. A epidemia que nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, e essa epidemia tem causado fomes em vários lugares, ou intensificado o problema da fome em vários lugares. Rumores de guerras. Hoje em dia, os países, as nações, elas não entram em guerra ou estabelecem rumores de guerra através apenas de bomba, de arma. Não, hoje existem outros tipos de guerras que são praticados, como, por exemplo, a guerra ou rumor de guerra cibernética, ou através de guerra química, por exemplo, guerra comercial, como essa que os Estados Unidos têm promovido com a China, e a China também dando uma contrapartida. Então, hoje em dia, o termo guerra e rumor de guerra pode, sim, ser identificado, penso eu, com outros tipos de guerras modernas que existem hoje, como essas que eu mencionei. Né? Guerras epidêmicas, tem laboratórios que criam armas químicas. O antrax, que foi visível naquela guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, por exemplo, é uma evidência disso, e há outras mais. Inclusive, há aqueles que acreditam que esse vírus tenha sido provocado por uma intenção de guerra química, guerra biológica. Né? É muito cedo ainda para ser contundente a esse respeito, mas muitas pessoas acreditam nesta possibilidade. Falsos cristos e falsos profetas. O que existe hoje de falsos profetas? E falsos cristos que têm se levantado aí em alguns países, em alguns lugares do mundo, aqui no Brasil, por exemplo, tem o tal do Henrique Cristo. Pessoas que se levantam afirmando ser o próprio Cristo.
arrastando multidões. Então, nós vemos essa intensidade desses eventos acontecendo em nossos dias. Ok? Agitação dominical, com base em Apocalipse capítulo 13, verso 16 e versículo 17, Sofonias 2, verso 1. Existe uma agitação dominical, veja, não é lei dominical, eu disse agitação dominical, não é lei, agitação dominical. Existe hoje uma agitação dominical? Se existe hoje uma agitação dominical crescente e ascendente, isso significa que em algum momento no futuro essa lei vai encontrar-se com seu clímax, com seu apogeu, que é a lei dominical. Então, essa agitação dominical de hoje deixa evidente que aquilo que os adventistas pregam há mais de 100 anos, de fato, tem coerência, tem sentido. Porque, cedo ou tarde, isso vai acontecer, a lei dominical. Por quê? Porque existe uma agitação cada vez mais intensa, cada vez mais crescente, e que vai chegar, obviamente, no seu destino, que é uma legislação que atenda algumas necessidades globais e também algumas exigências religiosas. O texto diz a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sinal, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a profecia descreve que haverá uma lei dominical no futuro. A lei dominical ainda não veio, mas a agitação dominical já está aí a todo vapor, o que indica que esta profecia tem coerência. Aquilo que os adventistas ensinam faz sentido, porque existe uma agitação que tenta promover uma legislação dominical em várias partes do mundo. Nós sabemos que a lei dominical, primeiro, ela será promulgada nos Estados Unidos, e o seu exemplo será seguido pelas demais nações do mundo, num contexto de mundo globalizado, obviamente. Num contexto de mundo globalizado, essa marca da besta também terá um efeito global, para que ninguém possa comprar ou vender. Observe algumas matérias que evidenciam isso. Essa matéria ela foi publicada em 2011. 2011. Ela não é de 2020 ou 2019, é de 2011. Mas, de qualquer forma, embora seja de 2011, ela é recente. Cristãos e sindicatos europeus se unem para defender o descanso dominical. Observe, o descanso dominical. Isso é o que nós chamamos de agitação dominical. Outro exemplo, você se lembra, na virada do ano? No ano de 1998, o Papa João Paulo II trouxe a carta apostólica Dies Domini, em uma defesa e promoção do Dia do Senhor. É um dos eventos, do ponto de vista de santificação do domingo, mais famoso que existiu nas últimas décadas. E tem por objetivo justamente justificar a santificação do domingo, dar sustento, embasamento teológico para a santificação do domingo. E veja esta outra matéria. Lojas não podem abrir no domingo. Em alguns lugares já acontece isso. Isso foi, se eu não estiver enganado, em Jaraguá. E isso acontece, tem acontecido em vários cantos, no estado do Espírito Santo, não apenas no Brasil, mas na América do Sul, em outros países europeus também, cidades ou estados ou governos tentando impor uma legislação dominical, ou a própria sociedade, através de órgãos, de ONGs religiosas, institutos religiosos, tentando promover essa legislação dominical. Na Europa, os adventistas apelam à aliança do domingo para não discriminar. Essa matéria ela foi publicada em 2014 e os adventistas estavam ali apelando, porque existia um movimento na União Europeia em favor de uma legislação dominical, e os adventistas então fizeram um apelo em alguns países europeus para que esse tipo de evento ou de lei, caso acontecesse, dessa aliança europeia pelo domingo, que ela não discriminasse os demais que guardam outro dia, que não seja o domingo.
O descanso dominical em perigo, matérias que mostram essa agitação dominical em alguns países sul-americanos, né? E na Gazeta do Povo, pelo menos 12 decretos de isolamento violaram a liberdade religiosa. Bom, por que eu coloquei esta matéria aqui? Um dia desses, alguém me perguntou, pastor, me diga uma coisa, eles vão alterar a Constituição para futuramente estabelecer uma perseguição religiosa? E a minha resposta, eu a embaso com base nesta matéria da Gazeta do Povo, para dizer o seguinte: não é necessário, ok? Tem muitos que ensinam que haverá sim uma mudança da Constituição no que diz respeito à liberdade religiosa, mas eu afirmo para vocês que o que aconteceu durante esse período de epidemia mostra para nós que não é necessário modificar a Constituição para se estabelecer uma perseguição religiosa e eliminar ou diluir direitos religiosos. Por quê? Em vários lugares, não é só no Brasil, no mundo, em vários lugares, vários decretos violaram a Constituição de liberdade religiosa daquele país, inclusive no Brasil. Em vários lugares ao redor do mundo aconteceram decretos, foram decretadas leis que violaram a Constituição e ninguém questionou. E nem mesmo os defensores da Constituição questionaram. E aqui está um exemplo. A revista dizendo, né, numa pesquisa que eles fizeram, perceberam que 12 decretos de isolamento violaram a liberdade religiosa. 12 decretos violaram a liberdade religiosa, tá bem? Uma outra coisa curiosa, amigos, quando diz assim, que não vai poder comprar e nem vender, né? Não vai poder comprar e nem vender. Deixa eu voltar aqui, eu quero explicar isso olhando para a tela. Por exemplo, quando a profecia diz assim, que não poderá comprar e nem vender, aconteceram algumas coisas muito curiosas nesse período de epidemia, que nos dão a luz a respeito. Um amigo em outro país, que não é o Brasil, e também aconteceu no Brasil com outro amigo, relataram para mim, por exemplo, num país fora do Brasil, um amigo do ministério, pastor adventista, ele disse assim, que foi numa loja e ele acabou esquecendo a máscara, não levou a máscara. E ele nem notou. Quando ele entrou na loja, ele deu branco, ele nem se apercebeu disso. Entrou na loja, queria comprar um determinado produto, e quando ele foi pagar o produto, a atendente disse, olha, infelizmente não posso vender para você. Por quê? Porque o senhor está sem máscara. Ele disse assim, olha, eu estou com dinheiro aqui, é só pagar, sair, levar, acabou. E você não vai vender para mim? Ela disse, infelizmente não posso vender. No Brasil aconteceu um episódio semelhante também. O que isso nos leva a pensar, refletir, apenas refletir, que sirva apenas de reflexão. Vocês sabem que o dinheiro é o Deus de muita gente. O sistema capitalista, os comerciantes, especialmente, por exemplo, os comerciantes, os lojistas e tudo mais, são doidos pelo dinheiro, pelo lucro. Quanto mais vender para eles, melhor. Se mesmo havendo essa fissura pelo lucro, pela venda, as pessoas se indispõem a vender por causa da ausência de uma máscara, eu pergunto, e quando existiu uma justificativa ainda mais plausível do que uma mera máscara? Lembra do contexto profético, não poderá comprar e nem vender? E quando então existir uma justificativa ainda maior, mais justificável, mais plausível? Se a própria população comprou a ideia e não questionou violações de liberdade religiosa, se os próprios comerciantes entraram nesse esquema e estão recusando vender pela ausência de uma máscara, amigos, isso mostra, isso evidencia que futuramente, quando sair uma lei dominical, se isso ficar muito claro e justificável para uma população, para um mundo sem Deus, que fechou o coração para a voz do Espírito, pode ter certeza que coisas assim acontecerão.
de não poder comprar e nem poder vender. É apenas para causar uma reflexão. Deixa eu retornar aqui. Agora é o penúltimo assunto. Um outro cumprimento profético seria o do relativismo e secularismo bíblico. Observe, relativismo e secularismo bíblico. Porque relativismo e secularismo de um mundo sem Deus, isso já existe desde quando o pecado entrou na Terra. Mas relativismo e secularismo bíblico, em nossos dias, isso é possível? Um cristianismo relativizado, um cristianismo secularizado, isso aqui também é contexto profético. Observe essa fala de Paulo. E segundo, deixa eu ler primeiro a declaração de Paulo. Perdão, vou ter que abrir a Bíblia porque eu acabei não colocando o texto ali. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, diz assim, ó. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que Paulo escreveu que sobrevirão tempos difíceis? Eu vou abrir aqui para poder ficar na tela. Daqui a pouco eu vou mostrar esse texto na tela, porque ele deve estar um pouco mais lá para frente, mas eu quero já mencioná-lo agora. Então diz aqui o verso 1, sabe, porém, isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que Paulo está dizendo que sobrevirão tempos difíceis no tempo do fim? Verso 2, pois os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. Mas eu faço a pergunta. Essas coisas já não aconteciam no tempo de Paulo? Já aconteciam no tempo de Paulo. Por que Paulo está dizendo, então, que no final dos tempos, tempos difíceis aconteceriam por conta dessas coisas aqui, se já aconteciam no tempo dele? Ou em qualquer outro tempo? Claro que Paulo também acreditava que o tempo dele era o tempo iminente da volta de Cristo, né? Mas Paulo está afirmando isto porque ele está retratando um acontecimento interno dentro do cristianismo e não fora. Como é que nós sabemos disso? Primeiro, porque ele diz assim, no verso 4, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, ele está supondo que sejam pessoas que dizem ser amigas de Deus. Mas, na verdade, Paulo está desmascarando, dizendo, na verdade, são amigos dos prazeres, dos pecados. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, o pressuposto aqui é que sejam amigos, ou que afirmam serem amigos de Deus. Mas, na verdade, são mais amigos dos prazeres. E o verso 5 diz assim, ó, tendo forma de piedade. A palavra forma, morfosim, significa casca exterior. E a palavra eusebeias no grego, isso significa religiosidade. Religiosidade. Então, Paulo está dizendo assim, tendo aparência externa de religioso, negando-lhe, entretanto, o poder da religião. O poder da verdadeira religião. Aí ele vai dizer assim, ó, foge também destes. Também destes. Suponha-se que eu estivesse aqui de paletó. Então eu digo assim para vocês, eu também estou de paletó. Significa que antes do paletó, eu estou com uma camisa. Então Paulo está dizendo, foge também desses, além dos do mundo, sem Deus, foge também desses que se dizem ser cristãos, religiosos, piedosos, mas praticam essas abominações aqui. Então Paulo está dizendo que no final dos tempos haveria uma decadência religiosa, decadência moral religiosa, decadência de valores religiosos, decadência de princípios religiosos. As pessoas iriam se autenticar-se como cristãs, seguidoras de Cristo, mas com um tipo de religião conivente com os prazeres pecaminosos da vida.
Quer exemplo? Não existe hoje igreja evangélica de homossexuais, igreja evangélica até de prostitutas, igreja evangélica de prostitutas. Ou seja, são igrejas que são coniventes com as práticas, que a palavra de Deus não é favorável. E outras mais, eu poderia citar outros exemplos, como, por exemplo, a danceteria de Jesus, onde você vai ali para conhecer pessoas, dançar, pular, ficar. Agora estão lançando filme pornográfico para cristãos. Filme pornográfico para evangélicos. Tem o Carnaval de Jesus, com escola de samba de Jesus. Tem o pagode de Jesus, o samba de Jesus. Tem o hip hop de Jesus. E outras coisas muito mais sérias do que essas, sérias mesmo, muito mais sérias do que essas que têm acontecido no meio cristão, não é? No meio cristão. Tem cristãos já evangélicos dizendo assim, que o sexo casual, ele não é tão pecaminoso assim, porque ajuda você a conhecer melhor a pessoa que você vai estar se casando. Tem evangélicos pregando o sexo casual como se fosse uma conivência bíblica, porque diz respeito a você conhecer melhor. Você não pode se casar com alguém se você não conhece ela profundamente. Esse é o tipo de cristianismo. E claro, eu enfatizo nisso tudo o tipo de cristianismo sem amor. O tipo de cristianismo sem amor. O verdadeiro amor de Deus. Não é? Então, Paulo está dizendo assim, pois os cristãos serão egoístas, os cristãos serão avarentos, os cristãos serão jactanciosos, os cristãos serão arrogantes, os cristãos serão blasfemadores, os cristãos serão desobedientes aos pais, os cristãos serão ingratos, os cristãos serão irreverentes, os cristãos serão desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Os cristãos, e por que não, os adventistas? Cristãos, de modo geral, isso inclui adventistas. Os cristãos serão traidores, os cristãos serão atrevidos, enfatuados, mais amigos, os cristãos serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de religioso, tendo aparência de cristão, mas negando-lhe, entretanto, o poder do cristianismo. Foge também desses, além dos do mundo, foge também desses, que estão na igreja, com Bíblia debaixo do braço, dizendo que servem a Jesus, que amam a Jesus, que cantam na igreja, que muitas das vezes pregam na igreja, cantam na igreja, mas que têm uma vida interna vazia. Vazia da verdadeira essência da fé, mas cheia da miséria do mundo. Cristãos relativistas, cristãos secularizados, ok? Deixa eu dar sequência aqui agora. Então, veja. Relativismo e secularismo bíblico seria também uma das profecias acontecendo hoje. O que seria um tipo de relativismo, secularismo? Isso aqui é um exemplo prático de relativismo. O que você vê? Esse tipo de quadro ele é mais valorizado hoje do que um quadro, por exemplo, que nele está pintada uma praia com sombras, com peixe ali indo acima da água, ou uma pessoa caminhando na praia. É muito mais valorizado hoje. Por quê? Porque o quadro de uma praia muito bem pintado é um quadro que reflete uma ideia absoluta. E a geração de hoje ela é anti-absolutos. Ela é contrária a absoluto, pelo menos é a tendência, né? Não estou falando de forma generalizada, é óbvio, assim como quando eu disse os cristãos, não estou retratando de forma generalizada, tá bem? É o que a gente vê hoje no comum, mas não é de forma generalizada. Então, a geração de hoje é uma geração anti-absoluto, anti-regra, anti-lei. E quando olha para um quadro desse, o que esse quadro representa? Representa o relativismo. Porque você pergunta para um, o que você vê? Ele diz, eu vejo um poste com a luz acesa. Você pergunta para o outro, e você, o que você vê? Eu vejo um Fusca, um carro, um Fusca, parado numa esquina. Esse quadro ele tem um certo valor hoje porque ele impregna a ideia relativista, de que você enxerga o que você quiser enxergar. Você vai ver o que você quiser ver.
Você vai construir a ideia nesse quadro que você entende que deve ser construída. Por isso ele é muito mais valorizado hoje em dia, né? Nós temos aqui, por exemplo, um desenho bem interessante que mostra bem o que seria um relativismo e secularismo em nossos dias. Um anti-absolutos. Por exemplo, quem é o perturbador? O perturbador na figura é aquele que está falando a verdade. 2 vezes 2 é igual a 4. Mas olha lá em cima, no carro. 2 vezes 2 é igual a 5. Lá no prédio, 2 vezes 2 é igual a 5. Em todo lugar, 2 vezes 2 é igual a 5. E o camarada que está falando a verdade é um perturbador, e por isso a população é contra ele, e a polícia agora vem para prendê-lo, porque ele está causando alvoroço, agitando. Então, esse aqui é um exemplo bem clássico, como seriam os dias finais da história, né? Uma espécie de ideia, de conceito, que valoriza o que é errado e desvaloriza o que é certo. Como Ellen White escreveu, no final dos tempos, eu vou ler para vocês aqui, eu, inclusive, anotei esse texto na capa da minha Bíblia para não esquecer. Veja aqui, ó. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a falsidade estará tão misturada com a verdade que somente os que têm a guia do Espírito Santo serão capazes de distinguir a verdade do erro. Ellen White, então, preveu que no final dos tempos seria difícil discernir o que é verdade e o que é mentira, justamente por conta da massificação do relativismo e do secularismo, ok? Neste livro, Jenny Edward, no livro Tempos Pós-Moderno, ele faz uma indagação a esse respeito. Ele questiona, né, o tempo em que vivemos e o quanto a igreja cristã está sofrendo no meio dessa cultura. Verdade, realidade, identidade individual, tudo foi implodido pelo pós-modernismo como produtos da sociedade, prisões da linguagem, máscaras de poder. Essas ideias estão nas escolas, na televisão, nos filmes, nos jornais, nas revistas. Estão passando para o cidadão comum, desafiam e minam a fé cristã. Desafiam e minam, diluem a fé cristã. E ele então faz um apelo: fomos chamados para testemunhar a esta época. Vamos conhecê-la. Um outro livro também, que é Reforma Hoje, escrito por vários autores cristãos, eles afirmam o seguinte: convocamos a igreja, em meio à nossa cultura agonizante, para se arrepender de seu mundanismo. Observe, são teólogos, são estudiosos cristãos fazendo um apelo à igreja cristã para se arrepender do seu mundanismo e confessar a verdade da palavra de Deus, como fizeram os reformadores, e para ver essa verdade em sua doutrina, sua adoração e sua vida. Este outro livro de Charles Colson e Nancy Pearce, E Agora, Como Viveremos, afirma que vivemos em uma sociedade pós-cristã. E o resultado disto é a decadência moral, espiritual e até econômica dos países ocidentais. Como isso aconteceu? Como o pensamento e a moral cristã foram gradativamente sendo expulsos de nossa cultura. Como o pensamento e a moral cristã foram gradativamente sendo expulsos. Depois, Nancy Pearce, neste outro livro, Verdade Absoluta, ela, preocupada com a onda do relativismo, mesmo no meio cristão, expõe pontos e argumentos lógicos que devolvem à fé e à vida sua identidade como possuindo valores absolutos, com o objetivo de libertar o cristianismo de seu cativeiro cultural, a qual está preso hoje, infelizmente. Este outro livro, escrito por um ateu, um filósofo ateu chamado Alan Bloom. O título do livro é O Declínio da Cultura Ocidental. Mas, pastor, por que você está citando o livro de um filósofo ateu? Sabe por quê? Porque ele parece um cristão falando. Observe. Esse livro apresenta como os fenômenos e paradigmas mudaram no decorrer das últimas décadas. Ele então descreve a geração dos anos 60, a era do rock, o apelo à sexualidade, o egocentrismo, o nihilismo, a criatividade, a educação liberal, a decomposição do ensino, o declínio das ciências humanas e a morte da própria religião cristã. Veja, ele entende que a própria religião cristã em nossa geração
tem entrado em declínio e morte. Um ateu falando que a própria religião cristã está se deparando com a sua morte. Estão no âmago de todos os declínios de valores e princípios da nossa geração. Ao fazer menção do declínio do cristianismo, embora não cristão, ele é contundente ao afirmar que quando Nietzsche e o iluminismo decretaram a morte de Deus, consequentemente os valores, os princípios, a família, a moralidade, a integridade e o dever pelo direito e o desejo pelo saber e pela boa música também passaram a ser assassinados. Tudo está sendo assassinado. Tudo, tudo, tudo. Quando Nietzsche decretou a morte de Deus, com isto, começou a estabelecer outros decretos da morte da moral, a morte da família, a morte dos valores, a morte da moralidade, né? A morte da integridade, a morte do direito, a morte dos princípios mais importantes de vida, a morte dos valores cristãos, inclusive. Porque muitos cristãos começaram a entrar nessa onda, né? Do relativismo e do secularismo. Aquele texto que nós lemos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E Paulo está retratando o lado interno do cristianismo. Mas olha, além dessa evidência, através da palavra grega eusebeias, que pode ser traduzido como religiosidade, nós temos também outras declarações como esta, de Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 444. Ela vai fazer menção do declínio religioso do final dos tempos e vai usar 2 Timóteo, capítulo 3, o texto que nós lemos de Paulo. Observe, a Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. E ela então vai descrever usando o texto de Paulo de 2 Timóteo. Então ela está usando as palavras de Paulo para descrever uma decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. Por isso que a mensagem de Paulo, primariamente, hermeneuticamente, retratava o seu tempo, os seus dias. Mas ela também é escatológica. Ela também estabelece parâmetro escatológico para o final dos tempos, para os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. E Ellen White, falando sobre o fim, foi contundente ao afirmar que, ao nos aproximarmos do fim do tempo, a falsidade estará tão misturada com a verdade que somente os que têm a guia do Espírito Santo serão capazes de distinguir a verdade do erro. Bertolt Brecht, ele escreveu: que tempos são estes em que temos que defender o óbvio? Já perceberam? Que tempos são estes em que nós temos que ficar defendendo aquilo que é óbvio? Hã? Então, amigos, eu vou chegando nos finalmente. E se você tiver interesse em conhecer um texto da Bíblia que destaque a intervenção de Deus para julgar as culturas humanas e o relativismo humano, o secularismo humano, esse texto é Isaías capítulo 5, verso 20 e verso 21. Capítulo 5, verso 20 e verso 21. Isaías, capítulo 5, verso 20 e verso 21. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Percebe? É uma sentença contra aqueles que transformam a verdade de Deus em uma verdade relativista e se rendem ao secularismo cristão. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conselho. Está aqui um texto que, de maneira bem contundente, afirma que Deus intervirá. Haverá uma intervenção divina e Deus julgará a cultura humana e Deus julgará o relativismo humano.
Bom, eu vou para o último evento, então, e vou tentar ser o mais breve possível, tá bem? Como você pode perceber, isso já tem acontecido em nossos dias. É mais um sinal que se cumpre em nossos dias. E o último seria reavivamento falso e reavivamento verdadeiro em nossos dias também. Observe, no livro Primeiros Escritos, na página 261, diz assim: antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele, Satanás, suscitará um despertamento nessas corporações religiosas. Observe, antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, o que Satanás fará? Ele vai suscitar um despertamento, claro, falso, nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Que tipo de despertamento religioso é este? O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, a obra do reavivamento verdadeiro. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la. Ele vai demandar todo o esforço necessário para impedir que esse reavivamento verdadeiro da parte de Deus aconteça. E o que ele vai fazer? Que tipo de esforço? Ele vai introduzir uma contrafação. Que tipo de contrafação seria essa? Ela responde, no Grande Conflito, página 464 e 65. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Será que ela estaria se referindo a um tipo de religião mística, sensorial, do êxtase primitivo e profundamente emotiva? Não é exatamente isso que a gente vê hoje acontecendo? Por exemplo, esse índice mostra o crescimento protestante de 1980 a 1991 e o crescimento pentecostal. Observe como foi o crescimento pentecostal comparado com o crescimento protestante. Quase 120%. Um estouro de crescimento daquele tipo de religião emocional, sentimental, do êxtase, um tipo de religião sensorial e mística, um crescimento explosivo. Olha este outro índice de crescimento carismático no mundo afora, de 79 até 98, mais quase 8.000 vezes o crescimento. Quase 8.000 vezes o crescimento. Isto poderia ser um cumprimento profético? A declaração de Ellen White de um falso reavivamento? Porque muitas pessoas, quando elas estão interagindo com o sobrenatural, é mais difícil essas pessoas desacreditarem nesse tipo de fenômeno. Muitas delas preferem até desacreditar na verdade da Bíblia, porque o sobrenatural para elas já é uma evidência da presença de Deus e da verdade de Deus. Percebe como é perigoso esse tipo de movimento e de falso reavivamento? Alberto Antoniazzi, no livro A Sedução do Sagrado, quando ele descreve o fenômeno religioso na virada do milênio, ele faz um estudo bem aprofundado das religiões místicas e de seus cultos primitivos. Como, por exemplo, o xamã, por exemplo, e outros fenômenos semelhantes. Ele escreveu: assistimos a uma procura e redescoberta daquelas que, historicamente, parecem ter sido as formas primitivas da religião. O que Alberto Antoniazzi está dizendo? Quando ele olha para os cultos protestantes de hoje, os cultos baseados no êxtase, no sentimentalismo, no ato sensorial desses cultos pentecostais, por exemplo, ele, quando olha para esse tipo de culto sensorial, baseado no êxtase emocional, ele diz assim: assistimos a uma procura e redescoberta daquelas que historicamente parecem ter sido as formas primitivas da religião. Então ele percebe que há algumas semelhanças nos cultos primitivos, por exemplo, do xamã, do voodoo e outros cultos semelhantes, que praticam o êxtase, que praticam um tipo de religião mística sensorial. Ele diz que é algo semelhante.
uma espécie de procura e redescoberta desse tipo de culto sensorial. Será que Paulo não estaria se referindo a isto? É apenas para causar uma reflexão? Mas será que Paulo não estava se referindo a isso? Doutrinas de demônios, talvez baseado no tipo de religião mística espiritualista? Hã? Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21, tem uma advertência contra aqueles que adoram os demônios e os ídolos. Será que esse tipo de culto não poderia ser uma espécie de culto daquele que alguns chamam de culto aos demônios, como os cultos primitivos de antigamente? Pois no final da citação, João descreve que nem ainda se arrependeram de seus assassínios e de suas feitiçarias. Será que não poderia haver, do ponto de vista escatológico, uma ideia que justifique esse cumprimento profético dentro desse contexto? É apenas para causar reflexão, não estou fazendo afirmação, mas apenas reflexão. Então, nós teríamos com isto uma prévia da sacudidura e do alto clamor. E que nós também entendemos que se refere a uma espécie de retirada progressiva do Espírito Santo. O verdadeiro reavivamento, ele já começou, embora de maneira tão acanhada. Mas a promessa é que ele se tornará intenso até chegar no seu clímax. Ok? O seu clímax. O Espírito Santo está se retirando da terra e por isso esses sinais, eles também se intensificam. Violência, imoralidades diversas e outros fenômenos mais vão acontecendo pelo mundo afora, e tudo isto pode ser uma evidência de que o Espírito Santo está gradativamente se retirando das pessoas desse mundo, de modo geral. Fossem os servos de Deus tirados da terra e seu Espírito retirado dentre os homens, este mundo seria entregue à desolação e destruição. Ou seja, a desolação total e destruição total ainda não chegou, porque o Espírito Santo ainda está impedindo que essas ações aconteçam. O fruto do domínio de Satanás. O fruto do domínio de Satanás, quando essas coisas começarem ou estiverem acontecendo, especialmente de maneira mais intensa. Conquanto os ímpios não saibam, devem até mesmo as bênçãos desta vida à presença do povo de Deus no mundo, esse povo que desprezam e que oprimem. Para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, os mandamentos de Deus, né? Hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Então, os próximos eventos serão esses aqui, acima. Mas não dá para a gente comentar sobre eles hoje. Depois desses eventos, obviamente, a lei dominical, o fechamento da porta da graça, né? E as pragas que vão caindo sobre a terra até a segunda vinda de Cristo e o início do milênio. Torales? Oi, pastor. Estou aqui. Foi uma bênção, pastor, foi uma bênção. E com certeza foi muito edificante. Eu estou arrumando aqui a bateria, né? Foi muito edificante. E com certeza o pessoal do canal, os irmãos que estão assistindo, conseguiram entender bem, conseguiram aí tudo que o professor, tudo que o pastor aí passou. E eu fico muito feliz. E fica um grande alerta para nós, né? Você começou lá mastigando desde o princípio, mostrando o tempo do fim, mostrando cada acontecimento, e tudo isso eu vejo que é o momento da preparação do povo de Deus. É o momento da gente levantar, erguer a cabeça e perceber que o nosso Salvador está vindo. Gostei tanto do tema que sábado eu vou pregar aqui na Igreja Central de Santa Teresinha, eu vou pregar aí
o tópico do relativismo do teu tema na igreja. Então, foi uma bênção para mim. E, pastor, nesse momento, eu vou pedir aí que você fale aí 2 minutos, uma mensagem de esperança para os irmãos do meu canal e também para os irmãos do seu canal aí e quem está assistindo. E aí vamos orar daí. Ok. Olha, que eu queria encerrar dizendo o seguinte: seja perseverante, porque é a perseverança que faz toda a diferença. Não serão pessoas perfeitas que receberão a chuva cerúlea. Serão aqueles que nunca desistiram de lutar, os perseverantes. Por isso, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, então eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo todo. É por isso que João escreveu, no capítulo 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, João está dizendo assim: esses só foram ou só serão redimidos porque na terra eles foram perseverantes, nunca desistiram. E a expressão perseverante significa que não foi fácil. Não foi fácil. Mas, pastor, tem gente pregando por aí que diz que só receberá a chuva cerúlea, só vai ser selado com o selo de Deus quem for perfeito. Então, observe Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Na parábola diz que todas adormeceram, até as virgens prudentes. Então, significa o quê? Se até as virgens prudentes falharam e por isso adormeceram, se até elas falharam, significa que não serão pessoas perfeitas, que receberão o selo e a chuva cerúlea, o selo de Deus e a chuva cerúlea. Mas, pastor, se as virgens prudentes falharam e adormeceram, qual a diferença delas para as loucas? A diferença é o que eu acabei de dizer: perseverança. As virgens prudentes falharam justamente porque elas não eram como deveria ser. Assim como nós, temos muito o que melhorar. Vou dar exemplo para você entender melhor, porque eu acho que com exemplo fica mais fácil de entender, né? Por exemplo, quando você diz assim, quando você levanta de manhã, abre a Bíblia para ler. Aí vem aquele sentimento: mas eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Há um desânimo para ler a Bíblia terrível. Muitos fecham a Bíblia e não lê, porque falta ânimo e vontade. Mas tem muitos que fazem o seguinte: se olham no espelho e dizem assim: fulano, você não quer ler a Bíblia. Você não quer orar. Está sem vontade, não é? Mas eu vim aqui no espelho para dizer para você, olhando nos seus olhos: quem manda aqui não é você. Quem manda aqui é o Espírito de Deus. E eu vou sentar ali agora, vou abrir a Bíblia, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, e vou ler. Amém. Mesmo sem vontade de orar, vou ler. Ou seja, são aqueles que negam a si mesmo. São aqueles que sacrificam o próprio eu no altar e carregam a sua cruz. Amém. Por quê? Porque sabem que precisam, porque é necessário. Veja bem, se você não está com vontade, quem disse que você tem que obedecer à sua falta de vontade? Por isso que aquelas virgens lá, no final, elas receberam essa diferença. Por quê? Porque elas, segundo o contexto da parábola, elas ainda tinham uma reservinha do azeite, o que as loucas não tinham. Essa reservinha, pequenininha que seja, foi graças ao fato delas nunca terem desistido.
nunca terem se rendido. E isso fez toda a diferença. Quando o grito, aí vem o noivo, surgiu. Então, meu querido, seja perseverante. Olha, posso contar uma coisa, uma coisa que aconteceu comigo esses dias, Torales? Sim, pastor. Eu visitei uma irmã, só para o público entender melhor, eu visitei uma irmã. Eu sempre conto essa história, não sei se alguém aí já ouviu. Mas eu visitei uma irmã, era 3 horas da tarde, um sol escaldante, mas pensa num dia quente. E eu fui lá visitar essa irmã que estava afastada. Entre tantas coisas que eu falei para ela, eu disse assim, irmã, você precisa voltar para a igreja, voltar para os braços de Cristo. Ela disse assim para mim, pastor, quem o que eu vou fazer na igreja se eu não estou com vontade de estar lá? Eu acho que Deus não vai me abençoar, Deus não vai gostar de eu estar lá com o coração dividido. E eu disse assim para ela, olhei firme nos olhos dela e falei assim, irmã, e quem disse que eu estava morrendo de vontade de visitar você agora? Aí ela regalou o olho, assustada, e eu vou explicar para você não me interpretar mal. Irmã, a vontade da minha carne, sabe qual era? A vontade da minha carne era estar em casa agora, deitado na minha cama, assistindo um filme, comendo uma pipoquinha, debaixo do ar-condicionado, embora eu não tenha. Esta era a vontade da minha carne. Mas sabe o que eu fiz, irmã? Eu disse, sabe o que eu fiz? Eu renunciei a mim mesmo. Eu neguei a mim mesmo para vir aqui e fazer o que eu sei que é infinitamente melhor. Amém. Para ajudar você a olhar para a cruz do Calvário de novo com vigor, com esperança renovada. Agora, aí ela até me perguntou de novo, mas como é que Deus vai ver eu lá na igreja sem vontade? Eu falei assim, irmã, sabe como é que Deus vai olhar para você? Ele vai olhar assim, com alegria, felicidade. Sabe por quê com alegria e felicidade? Porque Deus vai parar e pensar assim, ela estava sem vontade de ir. Ela não tinha nem um pingo de ânimo para estar na igreja. E mesmo assim ela enfrentou a si mesma. Ela negou a si mesma, os seus próprios sentimentos, a sua... e veio, se dispôs e veio e está aqui na igreja. Não, eu preciso conceder uma unção. Eu preciso derramar sobre ela, nem que seja as migalhas da minha bênção sobre a vida dela. Porque ela se esforçou, ela está sendo perseverante, ela está negando a si mesma. Então, Jesus passou por isso. Lembra quando Jesus estava aqui como humano e ele disse assim, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Humanamente falando, Jesus estava desejando, tá no pé. Afasta de mim este cálice, se possível for. Mas o que fez toda a diferença foi quando ele disse assim, mas se cumpra a tua vontade. Ou seja, Jesus negou a sua condição, negou a si mesmo, mais uma vez, por amor a mim e a você. Então, meu apelo é este: seja perseverante, para que você seja o cumprimento das virgens prudentes. Tá Amém, bem? pastor. Amém. Perseverante, não desista nunca. Amém, pastor. Foi uma bênção. Foi muito bom ter você aqui no canal João Pedro Torales. Eu gostaria, nesse momento, se você me permitir, fazer uma oração por todos e por você também, né? Então, eu convido para que você feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, meu Deus, porque tu nos deste o amor, nos deste o conhecimento e nos deste, Senhor, esta noite um presente que é o pastor Gilberto Teis, para ministrar, para falar do teu amor aos nossos corações. Que cada palavra dele, Pai, possa atingir os nossos corações, porque não são palavras deles, mas são as tuas palavras.
que nós possamos, Pai, ter um coração mais limpo, mais puro, que Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, nos ajude a crescer, Pai, na graça, no conhecimento, e para que aquele grande dia nós possamos estar em pé diante do Filho do Homem. Peço a Ti por cada pessoa que assistiu, Pai, esta live, aqueles que irão assistir, pelos irmãos do canal do Pastor Gilberto, pelos irmãos do meu canal, por cada pessoa que está aqui, Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre eles. E, em especial, derrame bênçãos sem medida sobre o teu servo, sobre o pastor Gilberto, para que ele não desanime, mas ele possa continuar firme, meu Deus, levando a tua palavra até o grande dia da tua volta. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agradeço pelo convite, foi uma honra estar aí contigo e com os amigos do seu canal. Eu aproveito, porque eu vou estar inserindo esse vídeo lá no meu canal depois, eu aproveito para que os amigos que estão no meu canal também se inscrevam aí no canal do João Pedro Torales. Ele já fez esse convite já algumas vezes, mas eu estou aqui reforçando o convite, tá bem? E os amigos que não são inscritos no meu canal, se quiserem, fiquem à vontade. Lá tem outros vídeos, tem inclusive, eu concluí agora esses dias a série Os 10 Mandamentos. São 10 vídeos onde eu falo sobre cada mandamento, viu? A série Os 10 Mandamentos. Lá tem também a série Garimpando a História. Então, são documentários que eu faço de alguns temas, de alguns assuntos. Eu creio que você vai gostar também, viu? Tem outros assuntos de profecias lá também, reflexões diárias, curtas. Tem vídeos longos, para quem gosta de vídeos longos, e tem vídeos curtos para quem não tem tempo. Você pode procurar lá também no canal. Um abraço, obrigado, viu, Torales, pelo convite. Deus te abençoe. Amém. E reforçando o convite, então, você que é do canal do Gilberto Teis, pode se inscrever no meu canal. O meu canal, ele trabalha aí refutações a doutrinas heréticas. O meu canal também traz palavras de esperança, momento de oração, e também tenho pregações de mensagens aí sobre a volta de Jesus. Tem lá 90 e poucos vídeos, você pode conhecer o meu canal. E conforme a tua vontade, se você gostar, se inscreva, com certeza vai edificar a tua vida. Então, eu convido você do canal Gilberto Teis para que conheça o canal João Pedro Torales e vice-versa. Do canal João Pedro Torales, por favor, inscreva-se no canal do pastor Gilberto, porque é uma bênção. Fique na paz, tenham uma noite abençoada. Eu ia falar um dia, mas uma noite abençoada. E que o Senhor Jesus possa te abençoar e estamos firmes até a volta de Jesus. Tchau, pastor. Um abraço. Até mais. Um abraço a todos. Um abraço a todos.